Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o último vídeo que eu tô fazendo para os meus estágios, então se tudo der certo, se tudo correr bem, eu não vou incomodar mais ninguém para assistir vídeo, para comentar, para dar like, pra nada. Pra quem não lembra, eu tô fazendo as videoaulas para contar como as práticas do estágio, já que eu não posso dar aula em escolas nesse momento. Esse vídeo é pro meu estágio de gestão escolar. A importância dele é pra gente conhecer não só a parte da sala de aula nas escolas, mas também como funciona a administração das escolas, o funcionamento das escolas, qual é a função ali da direção, da supervisão, como as atividades são elaboradas. Para adaptar para uma videoaula, a faculdade exigiu que a gente fizesse algum projeto, alguma coisa aí então que envolvesse os professores, a comunidade escolar. Eu resolvi fazer um projeto interdisciplinar sobre a diversidade cultural. Então a gente vai trabalhar sobre a diversidade das culturas do Brasil nas escolas. Então eu vou começar falando um pouco sobre o meu projeto, por que eu escolhi esse tema, qual é a proposta dele e quais são as atividades que eu pretendo desenvolver com ele. Lembrando que ele é fictício, ele não vai ser colocado em prática, então ele não passa de uma proposta. Eu escolhi esse tema porque, historicamente falando, já que a minha área é história, a influência branca e europeia, ela sempre predominou aqui no nosso país. Mas se a gente for estudar a construção histórica dele, a gente tem que considerar que a participação dos indígenas e dos africanos foram muito ou até mesmo mais importante do que a dos europeus. E então, apesar dessa pluralidade cultural, dessa mistura de povos, a branca ela sempre predominou. Sempre foram os brancos europeus que ocuparam cargos de poder, de influência e sempre dominaram para cima dessas outras culturas. Elas ficaram marginalizadas, exploradas, dizimadas e até mesmo extintas. Quem não lembra, quem é da Uninter ou para quem eu mostrei meus trabalhos, há pouco tempo a gente fez um trabalho sobre os povos indígenas da cidade de Altamira, no Pará. E a gente pode usar o exemplo aí da tribo dos Chipaias, então, que antes era uma tribo grande que ocupava o rio Xingu. E por causa da construção aí da Transamazônica e da usina de Belo Monte, eles foram expulsos desse lugar e hoje em dia eles estão na cidade de Altamira e só tem uma mulher que fala a língua nativa aí dessa tribo. Ou seja, essas tribos elas vão sendo excluídas e desprezadas até não restar tipo praticamente nada da cultura delas. Então, se hoje nos Chipaias só tem uma falante do seu idioma, a gente tem que considerar também quantos outros idiomas já foram extintos e quantos outros aspectos culturais que foram deixados para trás e que hoje não são mais lembrados, que eles não existem mais. É importante a gente falar que foi uma questão de sobrevivência para os africanos e para os indígenas se adaptarem à cultura branca aqui no Brasil. Um bom exemplo é que aqui na nossa terra, inicialmente tinha um grande número de indígenas, tanto que foram os europeus que chegaram aqui. E hoje em dia a nossa população tem apenas 4% de indígenas, ou seja, a maioria foi dizimado, a maioria simplesmente não foi aceita aí por essa predominância branca na cultura. A gente também pode falar também dos africanos, que tem um exemplo da religião, que eles tiveram que se adaptar, pegar elementos aí da cultura cristã, que é uma religião, né, predominantemente branca e europeia, para continuarem realizando seus ritos aqui no Brasil, sendo menos discriminados. E também é importante salientar o passado escravista do Brasil, já que muita gente acha que esse negócio de escravista foi deixado para trás, que a abolição da escravidão foi um ato de bondade ali do Império da Princesa Isabel, mas na verdade isso só aconteceu porque a escravidão ela não era mais aceita por alguns lugares ali no mundo, principalmente na Inglaterra, onde era a maior influência econômica do mundo. Então, na verdade, isso foi nada mais nada menos que uma questão de adaptação. Isso nunca foi porque do nada eles criaram uma empatia aí pelos negros, porque eles queriam os negros bem. Tanto que eles foram simplesmente soltos, sem ter para onde ir, sem nenhum tipo de auxílio nem nada. E tanto que hoje em dia isso é um dos motivos que existe muita desigualdade social em relação a brancos e negros no nosso país. E lembrando aí que essas formas de exclusão e de opressão por cima dessas culturas, elas tinham um respaldo em duas teorias, tanto religiosa quanto científica.
A religiosa, que tinha um cunho totalmente cristão, é que tanto a cultura indígena quanto a africana, elas eram um castigo de Deus, elas eram tipo uma punição de Deus para esses povos. Porque eles eram considerados promíscuos, porque eles eram pagãos, eles tinham religiões diferentes, muitos eram politeístas. Pela cor da pele, eles diziam que aquela cor da pele era uma forma de castigo. E a teoria biológica, ela era pautada aí na teoria da evolução, de que a cultura branca, de ser branco e de ser europeu, era tipo, a última evolução aí do ser humano, então eles eram menos desenvolvidos e para eles desenvolverem, eles tinham que se adaptar a essa cultura. Hoje em dia, aceitar aí essas teorias é um absurdo. Elas não têm respaldo nenhum, elas não têm comprovação nenhuma e elas são justificadas apenas para colocarem preconceitos e para justificar a dominância de uma cultura em cima da outra. Então é impossível negar que essas culturas existem dentro do nosso país e que essas ideias são insustentáveis. Então é necessário dar voz a essas culturas. A gente tem... O nosso país ele é formado por quase metade da população negra, a outra é miscigenada. Então essas pessoas elas se sentem marginalizadas. Ainda hoje tem essa desigualdade social, tem esse tabu de que negros não são aceitos em alguns lugares, de que eles não se sentem representados. Então, é um assunto que deve sim ser explorado, ser trabalhado, ser refletido para quebrar esses paradigmas, para quebrar esses preconceitos e a gente formar aí no futuro crianças, futuros adultos com uma ideia diferente, uma ideia mais aberta, mais respeitosa em relação a esses indivíduos. A escola, ela tem um papel transformador e integrador na sociedade. Então, hoje em dia, é considerado inaceitável a gente não trabalhar esses temas, porque a escola ela tem uma função social, ela tem um papel social. Então, isso sim deve ser trabalhado, deve ser discutido e deve ser desenvolvido. E é isso que esse projeto propõe. Lembrando que até décadas atrás, esse assunto da diversidade cultural, da formação do nosso país, ter essas diversas culturas, era um assunto negligenciado em sala de aula. Por exemplo, as aulas de história, elas eram pautadas em figuras heróicas, que obviamente eram os portugueses, da influência europeia no nosso país, das grandes datas, dos grandes feitos, e eles não, os brancos estavam envolvidos nisso, enquanto os indígenas e os africanos, eles não tinham participação justamente por serem marginalizados. Então, felizmente, hoje em dia isso é diferente. Tem uma lei, a 10.639 de 2003 e depois alterada pelo 11.645 de 2008, que torna obrigatório o ensino tanto da história da cultura afro-brasileira e da africana em todas as escolas públicas, particulares, desde o ensino fundamental até o médio. Então é importante salientar que hoje em dia sim é uma obrigação da escola fazer isso. A gente não deve mais negligenciar esses assuntos. Lembrando também que é necessário não ser apenas mais um conteúdo ali da grade curricular que deve ser trabalhado durante um ano. Deve sim ser um assunto bem desenvolvido, refletido, debatido, trabalhado em sala de aula. A gente deve aí pegar os personagens africanos, indígenas e não trabalhar eles como coitados e oprimidos na história. Apesar de que sim, a gente deve mostrar essas formas de opressão, mas sim tratar eles também como sujeitos da sua história, de tratar eles como personagens que lutaram, que tiveram suas formas de resistência, a sua importância e a sua participação dentro da construção do nosso país, dentro da nossa sociedade. Então agora eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento desse projeto, sobre como eu imaginei, assim, como eu projetei que esse projeto fosse desenvolvido. Primeiro de tudo, deveria ser feita uma reunião, então, com os professores, lembrando que esse projeto ele é voltado para os anos finais do ensino fundamental. Então, numa escola seria reunido aí os professores de sexto a nono ano, de todas as disciplinas, junto com a equipe pedagógica, e a direção e a supervisão, e ser debatida essa proposta e ser exposto esses motivos que eu falei antes e sobre como é importante a gente trabalhar isso com os alunos. Aí, de repente, a gente tem alunos que têm origem africana ou indígena e como eles devem ser ouvidos, se sentir representados. E se a gente não tiver alunos assim, eu mesma vim de uma cidade do interior onde, por exemplo, eu não lembro de ter algum negro na cidade, mas
A gente não deve simplesmente pensar, viver aí numa bolha. A gente vive num mundo globalizado, num país gigante com diversas pessoas e diversas culturas. Então a gente não deve pensar só na gente, na nossa bolha. A gente tem que considerar o resto. Então explicar aí todos esses motivos e sugerir propostas de como trabalhar a esses assuntos em sala de aula e desenvolver atividades diferenciadas para esse projeto. E aí, eu elaborei algumas sugestões de como cada área pode trabalhar esses conteúdos aí com os seus alunos. Lembrando que se eu estivesse colocando esse projeto em prática, fazendo de fato uma reunião com professores na escola, isso seriam apenas sugestões. Obviamente eles teriam liberdade para mudar aí, como essas atividades seriam feitas, quais assuntos trabalhados, então isso não passam de sugestões, tá? Primeiro de tudo, eu organizei aí então as atividades da disciplina de História, já que é a minha área, eu tenho mais propriedade para falar sobre ela, que é abordar aí a história de cada aluno, a origem de cada aluno, incentivando cada um a pesquisar, falar sobre as origens da sua família, compartilhar com os colegas aí, então para eles conhecerem diversas origens, diversas famílias diferentes, ter esse contato e conhecer o diferente. Também é importante estudar a participação histórica de africanos e indígenas na construção da identidade do nosso país. Como eu falei anteriormente, conhecer as formas de opressão e de luta desses povos, ligar isso com a atualidade, quais são as consequências atuais aí desses processos. Destacar a participação desses sujeitos na própria história, destacar suas resistências, as manifestações culturais. E também conhecer aspectos da nossa cultura, nossos costumes, que foram influenciadas aí por esses povos. A gente pode falar, por exemplo, que os nossos costumes hoje em dia, devido aí a essa colonização que a gente teve, a gente incorporou muitos hábitos dos indígenas também. Não foram só eles que tiveram que se adaptar à nossa cultura. A gente também pegou alguns hábitos. Por exemplo, o hábito de tomar banho todo dia. A gente sabe que o europeu não tem esse costume, o europeu não toma banho todo dia, ou se tiver são poucos, alguns países específicos, eu não sei muito bem, mas até onde eu sei, esses países colonizadores, como Portugal, Espanha, França, eles não têm esse costume. Então a gente aqui no Brasil tem esse costume por causa dos indígenas, porque o nosso país é muito mais quente do que os países europeus, aí do que Portugal é. E eles tiveram que incorporar esse hábito por causa do calor e porque o indígena era tão habituado a fazer isso, já que no nosso país é muito rico em rios, lagos, lagoas aí, que para eles era tipo muito fácil de simplesmente se jogar na água e tomar um banho. Então esse foi um hábito que a gente incorporou na nossa cultura e que tem influência totalmente indígena. Aí, para as atividades de geografia, eu sugeri compreender as origens dessas culturas, compreender aí como elas se originaram na África, até no nosso país mesmo, conhecer esses diferentes povos e como eles podem interagir em harmonia no mundo de hoje, no mundo globalizado. Ou seja, a gente pode conviver com outras culturas, a gente pode ser influenciados por elas e isso não é nenhum problema, a gente não deve se achar superior ou inferior a nenhuma outra cultura, e sim viver em harmonia, viver em troca e conhecer aí então diversos outros hábitos e costumes. É importante, eu acho legal aquela sugestão da feira cultural, que é pegar aí uma cultura específica, um povo, por exemplo, a gente pega algum país africano, algum povo africano e compartilha com os colegas, assim, sobre seus hábitos, sua culinária, algum costume, alguma coisa que seja diferente do que a gente está habituado para conhecer. Mas, óbvio, sem aquela abordagem, assim, de julgamento, sem comparação, e sim como uma forma de conhecimento e uma forma de compartilhar essas diferentes culturas, mas olhando com alteridade e não com um etnocentrismo. Já em educação física, eu achei legal abordar aí, então, como o esporte
foi usado como manifestação cultural por esses diferentes povos, sobre esportes típicos de povos indígenas, como arco e flecha, como cabo de guerra, sobre as práticas africanas, como a capoeira, e como isso influenciou aí o nosso país. E também é legal pegar um pouquinho da parte aí do esporte paralímpicos. Já que a gente está falando de diversidade, a gente não pode deixar de fora pessoas com necessidades especiais, já que as nossas escolas hoje também, elas compartilham aí dos projetos de inclusão, né? Então a maioria das escolas, eu acho, convivem com alunos portadores de necessidades especiais, e eles devem também se sentir inclusos aí, então é importante trabalhar esses aspectos com eles. Então é legal pegar esportes paralímpicos, saber sua importância, quais as adaptações foram feitas, e conhecer um pouco sobre como funciona aí essa dinâmica dos esportes nas Paralimpíadas. Já na disciplina de artes, eu achei legal aí pegar a parte de conhecer e estudar sobre manifestações artísticas de diferentes grupos e povos, conhecer como eles usaram a arte então para um meio de resistência, de conservar aspectos de sua cultura. Incentivar e fazer releituras ou conhecer obras que tiveram essa importância, conhecer algumas práticas, por exemplo, o samba, o hip hop, que envolve muito aí os africanos, e também conhecer diferentes artistas, diferentes obras que tiveram essa importância e que hoje também podem ter alguma influência aí no nosso meio cultural e social. Português e inglês pode explorar textos, livros aí sobre diversas manifestações culturais, alguma obra que teve alguma importância para o movimento, para a representatividade desses grupos, alguns escritores, alguns autores aí desse meio, gêneros literários, pegar, por exemplo, literatura de cordel, que é uma manifestação cultural diferente, né, muito feita no Nordeste e tal, e conhecer sobre elas. Matemática, confesso que foi a parte mais difícil de pensar sobre como esses assuntos poderiam ser desenvolvidos, porque é uma disciplina muito exata, mas também não tem muita propriedade para falar, já que não é minha área, eu sou totalmente de humanas e tive mais facilidade com as disciplinas de humanas. Então, até aí, quem for da matemática e tal, com certeza vai saber desenvolver esse assunto muito melhor do que eu. Mas o que eu pensei foi propor pesquisas, perguntas aí entre os alunos e seus familiares, seus vizinhos, aí, sobre com quem eles convivem, e juntar dados, elaborar gráficos, estimativas aí então relacionados a essa temática, ou seja, pegar perguntas aí em relação a preconceitos, sobre o que eles pensam dessas culturas, quais são as impressões que eles têm, e fazer aí então gráficos para saber como as pessoas pensam em relação à diversidade, qual é a relação que elas têm com essas culturas, e se tiver algum aluno aí que for negro, que for indígena, que tiver alguma origem desses povos aí, também de repente entrevistar os seus familiares sobre formas de preconceito, sobre como eles se sentem na sociedade, se eles se sentem inclusos, se eles sofrem ainda algum tipo de discriminação, como é o cotidiano hoje em dia para eles, se a origem deles influencia nisso ou não. Então, foi esse o que eu achei importante assim de elaborar em matemática. Já a disciplina de ciências, é legal explorar a relação desses grupos sociais com o meio ambiente. Por exemplo, os indígenas, eles são conhecidos pelos seus hábitos e práticas com o meio ambiente, eles têm uma relação direta aí com a natureza. E também é legal, já que a gente falou também dos alunos com necessidades especiais, estudar algumas deficiências físicas, algumas dessas necessidades aí, focando em saber como elas acontecem e quais são as necessidades dessas pessoas, como compreender sobre como conviver melhor com elas, suprindo essas necessidades para elas serem bem tratadas, bem relacionadas aí no nosso meio de convivência, se sentirem inclusas e serem tratadas aí com equidade para elas terem a mesma forma de oportunidades que a gente tem. Para ensino religioso, então, é importante trabalhar a diversidade religiosa que tem no nosso país. Pela questão da predominância, quase todo mundo conhece a religião cristã, das suas práticas, das suas crenças sobre a religiosidade dessas pessoas. Então, nesse momento, é importante deixar essa religião um pouco de lado,
até porque ela é trabalhada em outros momentos fora dos projetos, eu acho que ela faz parte da grade curricular de ensino religioso. E é bom agora dar ênfase, então, nas religiões de matriz africana, porque ela tem um histórico aí, então, de preconceito, de ter de sofrer aí adaptações para ser aceitas no nosso país. E também a questão aí dos ritos, da religiosidade indígena. Ela é muito diversa, já que tem diversas tribos e cada uma expressa de um jeito, mas é bom conhecer um pouco essa diversidade, sobre como funciona o politeísmo, de repente pegar aí os costumes das principais tribos indígenas e fazer aí um trabalho para os alunos conhecerem. Também é importante focar o quanto é crescente hoje em dia as pessoas sem religião, seja ateu, seja agnóstico, porque essas pessoas elas também sofrem um certo preconceito no Brasil, principalmente por ser um país que predomina aí a religião cristã, e muitas vezes essas pessoas que escolhem não ter uma religiosidade, de não seguir uma determinada religião, elas sofrem uma certa discriminação, as pessoas estranham essas práticas. Então, eu acho que também é legal, também é importante falar sobre isso. Então, depois de ter sido exposto a essas sugestões, a gente deveria abrir um espaço para os professores exporem suas opiniões sobre esses assuntos, sobre as melhores maneiras de trabalhar isso em sala de aula, já que cada um tem o domínio aí da sua área, e como eu falei, eu não domino a maioria delas, a minha área é história, e foram apenas sugestões mesmo, então eles devem aí expor o que eles acharam, qual é a proposta deles para trabalhar esses assuntos em sala de aula. Lembrando que todas as turmas elas devem trabalhar então com todas as disciplinas aí, esses conteúdos, esses assuntos. E os professores vão decidir a melhor maneira de trabalhar isso. Aí, depois que eles exporem então qual forma eles vão querer trabalhar, eles vão entrar em um consenso para escolher uma turma, ou seja, cada turma ela vai trabalhar isso com as disciplinas, mas cada uma vai pegar uma disciplina, por exemplo, história, para fazer um trabalho maior assim para exposição. Então, por exemplo, eu vou escolher um 9º ano para fazer um trabalho de exposição, enquanto o professor de geografia vai escolher um 8º, enfim, são só exemplos. Mas cada professor então vai trabalhar com uma turma em específico, um trabalho aí para expor. A escolha é livre e pode ser trabalhado de diversas maneiras essa exposição, seja por feira cultural ou qualquer coisa. Essa exposição tem que ser feita primeiro entre a escola, para os alunos conhecerem aí todos os trabalhos que foram feitos, uma turma apresenta para outra, e o restante dos alunos da escola, por exemplo, dos anos iniciais, o restante dos professores, conhecerem como esses trabalhos foram feitos também. E posteriormente, isso ser exposto, fazer uma exposição aberta aí à comunidade. Porque não adianta trabalhar isso apenas na escola, sendo que a comunidade, a sociedade como um todo, tem que ter o contato com esse assunto, tem que conhecer a diversidade e tem que abrir a mente para reconhecer, para respeitar e para entender a necessidade aí desses diferentes povos, dessas diferentes culturas. Então é muito importante a gente expor para a comunidade em geral. Por último, obviamente, vão ser debatidas aí as formas de avaliação, esses projetos vão ter uma nota final, vão valer aí para avaliação dos alunos, e isso tudo vai ser debatido, vai ser chegado num consenso sobre como ser trabalhado. Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que vocês tenham gostado dessas propostas. Qualquer sugestão, qualquer crítica, vocês podem falar. Eu não sei se esse trabalho realmente ficou bom, se essa é a melhor maneira de ser trabalhado, mas essa é a concepção que eu tenho sobre como a diversidade deveria ser exposta em sala de aula. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada por terem assistido e tchau!